Bom dia, gente. Meu nome é Thiago Jorge e junto com meus colegas Lucas Alexander, Yuri Silvino, Juan Pablo e Douglas Martins, vamos abordar esse tema, racismo algorítmico. Bom, nós sabemos que o algoritmo das redes sociais, YouTube e tudo na internet, infelizmente, ele é um pouco racista, tem alguns preconceitos, seja por gênero, sexual, cor de pele e tudo mais. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Então, eu fiz a apresentação agora do trabalho do tema. Os meus colegas eles vão abordar sobre o assunto e no final eu vou dar uma conclusão. Então, espero que gostem do trabalho e eu vou passar a palavra. Oi, meu nome é Lucas e eu fiquei com o tema de que forma as redes sociais são importantes para a geração de renda para as pessoas. Bom, como nós sabemos, através das redes sociais nós conseguimos nos conectar com pessoas de todo o mundo, onde conseguimos mandar mensagens, vídeos, fazer propagandas e uma infinidade de coisas. E por meio dessas funcionalidades que as redes sociais têm, elas acabam sendo uma excelente ferramenta que nós podemos utilizar para termos uma segunda fonte de renda ou até mesmo a principal fonte de renda, pois tem muitas pessoas que conseguem viver através da rede social ali, conseguindo tirar um dinheiro dela. Pois com ela nós conseguimos anunciar produtos ou serviços para milhares de pessoas de uma maneira bem mais fácil. Isso comparando com antigamente, pois as pessoas tinham que entregar panfletos e coisas do gênero. Fazendo isso, ela se limita em, em poucas pessoas, vamos falar assim. Vai se limitar a uma cidade. Porque você não vai sair daqui para ir lá para outra cidade entregar panfleto. A pessoa pode até fazer isso, só que não compensa. E através da rede social, a pessoa faz um post e paga pouca coisa para o Instagram, por exemplo, só para ter um alcance maior. Nisso aí, ela já atinge um número bem maior de pessoas e isso aumenta muito mais sua chance de conseguir uma venda ou coisas do gênero. Vou citar dois exemplos, mas aqui embaixo a gente tem quatro. Bom, o primeiro eu vou falar da Twitch, que é uma plataforma onde as pessoas fazem stream, que pode ser de jogos, filmes e praticamente qualquer coisa. Enquanto essas pessoas estão fazendo essa stream, elas acabam interagindo com muitas pessoas, pode ser até milhares. Isso ficam conversando e, sei lá, jogando junto, alguma coisa assim. E uma hora ou outra, essas pessoas que estão fazendo stream, elas acabam recebendo dinheiro, tanto da plataforma em si, quanto de pessoas que assistem. Essas pessoas que assistem podem pagar através do donate ou então do subscribe. Tem essas formas também, mas tem outras que é através de Pix, essas coisas. E algumas pessoas conseguem viver disso tranquilamente, conseguem tirar um dinheiro muito bom. E um segundo exemplo que eu vou citar é o Instagram. Esta acaba sendo uma das redes sociais mais utilizadas. E por meio dela as pessoas também conseguem fazer, vamos falar assim, fazer dinheiro. Pois elas, com uma conta boa, um engajamento bom, elas conseguem anunciar seus itens de uma forma bem mais fácil, não precisa investir tanto e mesmo assim alcança um número muito grande de pessoas. Algumas empresas, elas até optam para anunciar seus itens através do Instagram. Só que no caso, elas vão postar na sua conta principal, né, na conta da empresa, e também eh, meio que pagar uma pessoa que tem uma conta com um número muito bom de pessoas para que ela possa fazer uma propaganda rápida ali, seu produto. É como se fosse uma TV praticamente. E com isso as pessoas acabam recebendo bastante dinheiro, porque elas vão ter meio que um trabalho ali, né? Da empresa tá pagando para meio que fazer um serviço, e isso acaba saindo bom para os dois lados, tanto para a empresa quanto para a pessoa. A pessoa vai ganhar dinheiro e a empresa também. Mesmo que ela invista um pouco, mas ela vai acabar ganhando dinheiro. Pois na hora que ela vai estar investindo nessa pessoa, ela pode não, ela vai ganhar mais público, pois o engajamento dela vai aumentar
o alcance das pessoas que vão ver a propaganda. E assim pode interessar no produto e procurar a empresa. E, e praticamente, através de todas as redes sociais, nós conseguimos gerar um dinheiro ali. Esse a gente consegue através desse alcance que a rede social nos permite. Olá, meu nome é Juan Pablo e eu vou entrar agora no tema o que são algoritmos e como eles promovem desigualdades e discriminações nas redes sociais, um reflexo da sociedade em processos não subjetivos. E para iniciar, eu gostaria de já ressaltar essa última frase, porque ela resume muito bem o que será esse tema, do que esse tema girará em torno, já que os algoritmos em si é algo matemático, é algo objetivo, e a gente poderia, à primeira visão, enxergar que não teria como ter subjetividade em números, em matemática, em algoritmos. Porém, como vamos ver mais à frente, o algoritmo é utilizado para adaptação às vontades, opiniões e gosto dos seus usuários, para mantê-los o mais tempo engajados, o mais tempo dentro do sistema. Tendo isso em vista, fica claro que por mais que o algoritmo de fato não tenha sentimentos, não tenha opiniões, ele, por mais que seja matemática, ainda assim eles dependem dos seus usuários e da situação a qual a sociedade está inserida, o contexto a qual ela está inserida. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Primeiro vamos iniciar tentando descobrir, tentando compreender o que de fato são algoritmos. Em sua definição, temos que o algoritmo é uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo. Ou seja, como eu disse antes, é algo matemático, é uma sequência que, por mais que muitas vezes a gente lembre somente o computador, mas o algoritmo em si é uma sequência de passos. Como está no exemplo aí, por exemplo, abrir uma latinha, tomar uma latinha, aí tem o passo de pegar, abrir, tomar, isso tudo é uma sequência de passos, como uma receita de um bolo e tudo mais. Hoje em dia, os algoritmos são bem mais atualizados e avançados e, junto de outras tecnologias, como a inteligência artificial, propiciam capacidades cada vez maiores de dedução e indução de seus usuários, de modo a conseguir prover uma interação muito mais forte e até em questão de anúncios e tudo mais que tenha mais a ver com o usuário. A problemática dos algoritmos. Como algo tão simples pode ser tão polêmico? Como visto, o algoritmo em si é algo programável, então não é ele o mal de tudo, porém ele reflete e agrava um problema que já vem da sociedade em si, dos seres humanos e como eles enxergam o mundo. Porque já que o algoritmo é feito para agradar e atrair ainda mais o seu usuário, ele tenta refletir tudo aquilo que o usuário gosta e tudo aquilo que é visto como diferente ou como não consumível pelo esse usuário tende a ser repelido. E isso acaba gerando um ambiente de conforto na qual coisas diferentes para sociedades que não gostam de pessoas ou coisas que são diferentes a ele acaba sendo algo rechaçado, algo que não vai ter a propulsão que poderia ter. E para exemplificar um pouquinho o poder dessa manipulação, o poder dessa capacidade de induzir os usuários a algo que os algoritmos têm, gostaria de citar de exemplo o que aconteceu com o Facebook em 2018, por mais que fuja um pouquinho dessa premissa do racial e tudo mais, de minorias, mas é algo que dá para a gente levar como espelho do que os algoritmos são capazes de fazer. Foi o que aconteceu com o Facebook em 2018, ao se envolver com uma grande polêmica por suposta manipulação política por meio de controle de dados. Ou seja, o controle de dados é tão poderoso, essa informação e a capacidade de manipular é tão poderosa que pode acabar manipulando ou mudando de certa forma o resultado de uma eleição de um país grande. E deste exemplo dá para retirar o poder que isso tem de impactar muito além do social, mas até mesmo o que ocorre na realidade, o que ocorre na sociedade, já que o que há na internet é um reflexo da sociedade. Racismo algorítmico. Então, depois de entendermos como funciona e qual a força que esses algoritmos podem ter na sociedade,
Vamos agora analisar uma nova problemática ocorrente nas relações sociais recentes, causadas, aliás, aumentadas pela alta tecnologia com esses algoritmos e como eles funcionam. Como eu falei anteriormente, os algoritmos funcionam e são cada vez medidos a sua evolução pelo quão ele aguenta captar a atenção humana e propiciar àquele usuário exatamente o que ele vê, exatamente o mundo ideal para ele, os conteúdos ideais, as pessoas ideais, as notícias ideais para a visão de mundo daquela pessoa, causando bolhas sociais na qual quem está dentro imagina um mundo que não existe. Por exemplo, uma sociedade racista tenderia a ter conteúdos e influenciadores brancos como alvo de pesquisa ou como algo atraente para eles. Com isso, o algoritmo também vai relevar essa opinião como se fosse uma opinião aceitável e vai começar a compartilhar, a proporcionar para aquela pessoa conteúdos de mais influenciadores brancos. E por mais que não seja de fato o objetivo do algoritmo, ele acaba por diminuir os alcances de pessoas negras, de pessoas de minorias, por causa de como funcionam as pesquisas. Se mais pessoas pesquisarem um certo tipo de influenciador e um certo tipo de conteúdo, acaba que os outros tipos diferentes daquele são deixados de lado e isso acaba causando uma exclusão. Dessa forma, por mais que a internet seja um ambiente livre, entre aspas, ela acaba por juntar pessoas que compartilham da mesma opinião em bolhas e refletir o que tem de pior em algumas pessoas, em algumas sociedades, e dessa forma causar uma exclusão muitas vezes até maior que a sociedade normal. E esse fenômeno, hoje em dia, pode ser denominado como racismo algorítmico, que é as máquinas e os algoritmos aprendendo com o próprio preconceito da sociedade a causar uma exclusão com minorias. Um exemplo que dá para ver este efeito de uma forma clara é a simples procura de algumas profissões mais glamourizadas na sociedade na barra de pesquisa do Google. Quando se entra em imagens, a tendência é ver a grande maioria das vezes, quanto mais privilegiada socialmente for a profissão, a tendência é que cada vez mais apareçam pessoas brancas. Isso diminuiu de um tempo para cá, mas ainda assim é claro que a grande maioria das vezes, quando se pesquisar uma profissão de alto glamour na sociedade atual, vão se ver primeiro pessoas brancas, muitas vezes, muitas delas. Depois de passarmos por essa temática, agora Yuri continuará o trabalho. Bom, dando aqui continuidade agora então a essa parte, vou falar um pouquinho sobre como que esses algoritmos raciais eles podem afetar, né, em relação à seleção de empregos da minoria, porque é algo que pode ocorrer sim. Como aqui mesmo fala, né, embora esses algoritmos de seleção de emprego automatizados, né, eles podem trazer ali uma rapidez e uma eficiência, eles também trazem consigo alguma discriminação que está presente ali naquela sociedade. Então, assim, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, que ilustram melhor essa ideia. Por exemplo, o primeiro exemplo aqui é o da Amazon, né? Que a Amazon ela criou uma ferramenta que vai selecionar, né, currículos ali e decidir qual que seria mais eficiente para aquela determinada vaga. Aí a Amazon ela percebeu que essa ferramenta ela estava colocando os currículos que tinham a palavra mulher de uma forma mais negativa ou até excluindo eles ali das opções possíveis, né? Então a gente já vê um exemplo de como que esse algoritmo ele segregava bastante as pessoas e excluía um grupo minoritário ali. Outro exemplo aqui foi um problema referente à idade da pessoa, que tinha uma mulher, se não me engano ela tinha 51 anos, e ela tinha todas as características perfeitas ali para determinada vaga de emprego, mas mesmo assim ela não era contratada. Aí essa mulher, ela procurou, né, um serviço de realocação de emprego e esse serviço aconselhou ela a retirar a idade, né, do seu currículo ou da sua ficha ali.
E com isso, né, a mulher percebeu que ela conseguiu emprego, então o problema ali estava sendo devido à sua idade, né, que o algoritmo ele estava dando preferência a pessoas mais jovens, mesmo com ela tendo todas as capacitações necessárias. E, bom, outro exemplo aqui também seria esse aqui, né, de um exemplo LGBT, que nesse caso aqui, uma pessoa, né, chamada Sávio Miranda, ela estava procurando um emprego, só que, bom, em alguns lugares, né, quando está procurando um emprego, tem a ficha, e nessa ficha pergunta se você é casado e pergunta o nome do seu cônjuge, né? Aí, ele percebeu que ele estava tendo alguma dificuldade de arranjar emprego ali. E ele resolveu testar, né? Retirar o nome do cônjuge dele, que no caso era um homem também. Então ele resolveu tirar o nome do marido dele. E quando ele fez isso, ele conseguiu um emprego. Então aí, nesse caso aqui, o algoritmo estava limitando ele por causa do nome do marido dele. Inclusive, nessa história aqui, quando ele conseguiu esse emprego, 3 meses depois, a firma lá ligou para ele, pediu para ele mandar uns documentos extras, né? Inclusive o nome da pessoa com quem ela era casada. E quando ele mandou isso, alguns dias depois, a firma ligou ele de novo, falando que ele não era classificado ali por trabalho, porque ele não seguia certas políticas que a empresa determinava. Então a gente vê aqui que o algoritmo daquela empresa, ele era preconceituoso propositalmente, né? Ele não selecionava as pessoas LGBTs. Mas um bom, né, dessa história aqui é que no final a pessoa, né, que sofreu essa exclusão, ela postou essa história no LinkedIn e depois ele foi contratado ali por uma multinacional. E agora, por último, exemplo, né, tem um exemplo da exclusão de bairros pobres que foi feito em uma empresa. E essa empresa, isso aqui nem era proposital, né? Essa empresa ela fez um algoritmo que selecionava pessoas que eram mais próximas ali da região daquela empresa. E o motivo disso é porque eles queriam, né, diminuir o custo de transporte e também queriam evitar atrasos naquela empresa. Só que isso acabou que gerou um problema, que era a exclusão de bairros mais pobres, porque aquela empresa ali era numa região mais rica. Aí, por causa disso, né, os bairros mais pobres eram os que estavam mais longe e, consequentemente, o algoritmo julgou, né, que esses bairros mais pobres não deviam ser incluídos ali na seleção. Então, por isso, isso acaba que segrega mais ainda as pessoas, né, separa mais ainda. Se a pessoa fosse pobre, ela nem conseguiria um emprego, né, por exemplo, ela ia continuar pobre por causa desse algoritmo. Então, esses algoritmos de seleção, eles realmente são um problema ali na hora de decidir quem entra e quem sai da empresa, conforme todos esses exemplos aqui que a gente viu, né? Então agora eu vou passar a palavra aqui para o Douglas. Oi, meu nome é Douglas Martins e eu vou dar continuidade aqui ao trabalho e tentar apontar caminhos de forma prática para lutar contra esse processo dentro e fora das empresas ou organizações. Destaquei alguns pontos do que é possível. Então, o primeiro ponto está aqui, é buscar constituir bancos de dados ou base de dados que fujam desses padrões estéticos atuais que privilegiam e diferenciam pessoas brancas de pessoas não brancas. Isso aí seria muito importante. Já no segundo ponto, algo também muito interessante seria aumentar o número de desenvolvedores, de trabalhadores da área de tecnologia junto das empresas que operam essas estruturas. É preciso contar com uma presença negra maior, afrodescendentes, indígenas e mulheres. É muito importante ter pessoas que realmente sentem o algoritmo racista, pessoas que realmente sentem dificuldade em crescer, às vezes no Instagram por causa da cor da pele, ou pessoas que se sentem excluídas. Continuando aqui, ainda apontando os caminhos de forma mais prática, outro ponto aqui é a regulação das estruturas automatizadas. O que seria isso?
tentar cobrar mais das empresas que são donas desses bancos de dados e algoritmos uma posição, uma mudança, porque se for olhar de alguma forma, essas estruturas automatizadas ferem nossa Constituição, até porque no Brasil racismo é crime. E por último, que eu destaquei aqui, sociedade racista produz algoritmos racistas. Então, uma das soluções seria a criação de mais políticas públicas para ajudar na guerra contra o racismo. Investir em políticas mais sociais, em escolas, eventos, até na faculdade, para conscientizar mais as pessoas sobre o racismo. Bom, pessoal, agora que meus colegas abordaram já o assunto, eu queria dar uma conclusão sobre os algoritmos serem preconceituosos. E foi tratado assim no podcast que os algoritmos eles são modelos matemáticos, são exatos, e por conta disso eles deveriam ser isentos, né, desse preconceito. E de fato, eu acho que eles são sim isentos, porque eles apenas retratam o espelho da sociedade. Eles não são programados para serem racistas, mas eles são programados a aprenderem junto com os humanos que utilizam as redes sociais. E infelizmente nós sabemos que há muito racismo, preconceito de todas as formas na internet. O algoritmo aprende com isso. E também há outros fatores. Se eu for programar alguma coisa que ele vai puxar no banco de dados imagens de médicos, né? 98% vão ser médicos brancos. Isso porque nós já estamos acostumados assim, na nossa cabeça quando a gente pensa sobre médicos, a gente pensa já em pessoas brancas. E isso faz com que, imagine um fotógrafo, talvez o cara nem seja racista, talvez o profissional nem seja racista. Mas como essa imagem já está implantada na cabeça dele e ele vai simular um cenário disso, ele vai lá e procura pessoas brancas para tirar essas fotos. Enfim, nisso daí ele joga numa base de dados na internet. E quando eu vou programar isso sobre um anúncio de médicos, eu pesquiso na base de dados e só encontro médicos brancos. Certo? Outro fator, até falando sobre as profissões, o número maior, assim, grande parte dos médicos, eles são brancos. Mas isso não quer dizer que os negros sejam incapazes ou tudo mais, de forma alguma. Mas isso é um reflexo da escravidão que houve no passado. Porque quando aboliu a escravidão, os negros eles não eram aceitos em sociedade. E com isso eles foram expulsos dela, né, e ficaram ao redor da cidade, onde hoje em dia, em cidades grandes, são os morros, né, são as favelas. Isso fez com que eles tivessem menos acesso à educação. Portanto, ainda assim, está sendo trabalhado, hoje os negros estão bem mais inclusos na sociedade do que 10 anos atrás, e isso só vai aumentar, graças a Deus, né? Mas esse reflexo do passado influencia muito hoje, né? Então é um pensamento que a realidade já está mudando, mas o pensamento das pessoas ainda deve ser trabalhado para que o algoritmo aprenda com a gente e também mude, né? E deixe de ser racista e preconceituoso. Então, bom pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham gostado do trabalho e até mais.